Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, aqui no Canal 9. Nós vamos continuar nessa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Bora lá? Hoje trouxemos para todos vocês um momento aqui muito difícil onde o Senhor Jesus passou, mas que nos demonstra qual é a verdadeira batalha espiritual. Nós passamos pela vida, sofremos algumas coisas, tentações, provações, mas existe um momento onde isso fica bem nítido na vida de Jesus também, onde ele vai ser tentado. E no Evangelho, em Marcos capítulo 1, no verso 12 e 13, diz o seguinte: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Jesus, ele estava caminhando em direção ao lugar onde ele deveria chegar ali para cumprir toda a palavra de Deus sobre a vida dele. E para que isso acontecesse, ele deveria passar por alguns momentos. Aqui nós vemos ele indo, sendo impelido pelo Espírito ao deserto, a fazer um jejum de 40 dias, onde ele não comeria nada e estaria ali se preparando para o que viria. Mas antes disso acontecer, note que Jesus é batizado. Lá em Lucas capítulo 3, no versículo 21 e 22, diz assim: E aconteceu que, como o povo todo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Note que ele passa por esse momento maravilhoso do seu batismo, e logo após o batismo, como li no texto, logo, como diz ali Marcos, algo que aconteceu imediatamente. Logo que ele foi batizado, ele foi impelido ao deserto para ter esse momento aonde ele viria ali batalhar espiritualmente e fisicamente por todos nós. Ele vai sofrer coisas terríveis ali, tentações, porque ele vai estar com o seu corpo fragilizado no deserto, um lugar árido, quente, e vai estar também, como diz o texto, rodeado de feras, entre as feras, E isso ele vai fazer por quê? Porque ele tem que vencer também essa tentação. Jesus é batizado primeiro, então logo levado para o momento de tentação, ao momento onde ele vai ser tentado. E se você notar bem, essa é um cumprimento daquilo que não foi cumprido ali no Velho Testamento. O povo de Israel, quando foi chamado para sair do Egito, que estava ali escravo, eles passaram pelo mar, aonde o mar vermelho se abriu, e eles entram por aquele mar e passam a seco até o outro lado. Aquele momento é como se fosse o batismo, e ali Jesus também é batizado. Mas quando eles passam ali naquele local, eles já estão logo no deserto, aonde eles vão passar uma provação para que eles possam chegar à terra prometida. Jesus, aqui no texto, ele é batizado e ele é impelido para o deserto. E indo para o deserto, ele também vai ser provado, só que de maneira diferente. O povo de Israel, ele ficou mais de 40 anos ali no deserto por causa da sua desobediência. Mas Jesus não. Jesus, ele vence essa tentação. Veja que logo depois do batismo, começa então o questionamento de Satanás sobre Jesus. Veja o que o texto nos diz aqui em Lucas 4, do capítulo 1 ao verso 8, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão.
E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem ou que procede de Deus. Note que o diabo o tenta e ele está ali fragilizado. Ele 40 dias, sem comer, e ele está fragilizado, está fraco. E o diabo vai logo aonde poderia trazer uma tentação ali para ele. E ele diz: o senhor está com fome, transforma essas pedras em pães. Você tem autoridade para isso. E Jesus, usando a palavra, a autoridade que ele tem na palavra, ele diz: nem só de pão viverá o homem. Ele passa nesse teste e quando você olha para isso, não tem como ver a figura ali do povo no deserto, onde eles toda hora reclamavam por causa da falta de comida. Eles falavam que quando eram escravos, eles estavam melhor, porque eles comiam cebolas, pepinos e tantas outras coisas, mas eles não entendiam que estavam livres, estavam ainda presos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles ainda. E aqui Jesus, quando ele é confrontado com a fome e o diabo traz essa palavra a ele, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Note que maravilha, Jesus vence essa questão da fome com a palavra. E isso é maravilhoso, mas o diabo não desiste por aí, ele continua. Levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque em mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorar, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Que coisa maravilhosa! Jesus usa a palavra e demonstra: não, a adoração é somente a Deus. Se você pensar um pouquinho comigo, voltando lá a um povo ali no deserto, quando Moisés subiu ao monte, quando ele fica ali 40 dias para receber os mandamentos, a pedra ali com os mandamentos, o que o povo fez? O povo achou que Moisés tinha morrido e chamou Arão e os outros e começaram: vamos fazer um Deus para que a gente adore. E começaram então a pegar o ouro, tudo que eles tinham de valor ali para derreter e fazer um bezerro de ouro. E neles, naquele momento, no deserto, eles caem, eles erram neste mandamento. Mas Jesus não. Jesus aqui ele diz: somente a Deus adorarás. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Que coisa maravilhosa. Jesus está lutando ali fisicamente, não somente por ele, mas por toda a humanidade. Deus é tão bom que o fortalece e ele, como um homem, 100% homem, 100% Deus, ele passa por esse momento, mas ele vence. Ele não faz como o povo ali no deserto, que errou, que ficava reclamando por causa da comida ou adorando a outros deuses. Não, Jesus continua fiel no caminho que Deus propôs a ele. Nesse momento, você vai ouvir uma linda canção para você refletir nisso que eu tenho dito. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. Eu sou teu, e onde estás? Eu tenho casa. Assentado no trono estás, cheio de majestade e glória e poder, e eu contigo
nos resgataste. Se deste a nós e entre nós estás presente. Refúgio certo, pois fracos somos, e em ti vencemos e chegaremos ao nosso lar, ao teu lugar, pra te encontrar. Minha vida está oculta em ti, ó Cristo. Minha esperança está no teu lugar. És minha âncora segura que me leva pro meu lar. Já subi ao céu, mas com os pés no chão vou te encontrar pra descansar. Vou te encontrar pra descansar. Ele é a âncora da nossa vida, da nossa alma. A Bíblia diz que nós temos essa esperança, que é Cristo, como âncora, como um alicerce bem firme e verdadeiro, que possa ser assim na sua vida. E Jesus, nesse momento aqui do deserto, ele vai estar com fome, ele vai estar ali debilitado, fraco, mas ele não sai da palavra, ele não arrega, ele não vive de uma maneira que muitos poderiam viver no meio da tentação. Muito pelo contrário, ele permanece firme. Romanos capítulo 5, no verso 15 diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. Até esse momento, Jesus está vencendo. E Adão, quando ele erra no jardim, ele traz o pecado consigo para toda a humanidade e com isso a morte. Mas aqui, Jesus, o novo Adão, aquele que veio para cumprir a palavra, ele está vencendo e nos dando vida. Que coisa maravilhosa! Então, como Adão foi tentado lá no jardim, cheio de coisas lindas e maravilhosas, alimento abundante, e naquele lugar ele teria mais facilidade de vencer, mas não venceu. Ele caiu na tentação. E Jesus, aqui no deserto, no lugar árido, com feras e fome e muitas circunstâncias que trariam ali para ele castigo, como o sol no deserto, que vai a muito mais de 40 graus no dia, e à noite que cai abaixo de zero. Jesus, ele vence porque ele permanece firme na palavra. E eu quero deixar esse convite para você. Ainda não terminou essa tentação. Nós veremos no próximo programa a continuação dessa mensagem, aonde Jesus vai continuar sendo tentado, mas pela graça do nosso bom Deus, ele vence. E que você possa estar atento e não perca o nosso próximo programa, porque eu creio que o Senhor vai continuar falando contigo.